Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a janela de 5 horas da manhã, como que você pode negociar ela da melhor forma. Vou te passar um macetezinho que vai evitar com que você faça negociações equivocadas e entenda mais sobre as possíveis probabilidades de movimentações dessa janela de 5 horas da manhã. Show de bola? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o H6. Quero agradecer mais uma vez a você que está chegando aqui, as pessoas que já chegaram, já estão inscritas, aos comentários. Então, muito obrigado. Sempre procuro responder todo mundo e é um prazer de verdade estar falando com você. Show de bola? Vamos pro vídeo aqui? Vou dar uma compartilhada na tela. Qual que é o primeiro conceito que você vai ter que levar em consideração na hora de entender como que você vai negociar essa janela de 5 horas da manhã? Cara, vamos pegar aqui uma situação e vamos jogar aqui no gráfico diário, tá? Se você prestar atenção, acho que mais de 90, 95% das velas aqui, a gente tem o fechamento mais próximo das suas máximas ou mínimas, né? Exemplo, vamos pegar aqui essa vela de alta aqui. Então a gente tem o fechamento dela mais próximo da máxima do que realmente do preço de abertura ou da mínima. Então o que que você tem que levar em consideração? Sempre quando você for negociar, você tem que entender que a janela de manhã já aconteceu algumas boas movimentações, inclusive as melhores entradas ali, elas estão pela abertura do preço. Mas se você não tem como negociar essa janela de abertura e você tem apenas o horário lá pela manhã, você vai levar esse conceito para suas análises iniciais. Ou seja, você vai pegar a formação da vela e vai falar, cara, o preço ele sempre tende a fechar, e aí tende a fechar, claro que vai ter dias que isso não vai acontecer, mas o padrão e a repetição vai te dar os resultados. O preço sempre vai tender a fechar mais próximos das suas máximas ou das suas mínimas, dependendo de como está a formação da vela. Se a gente tem aqui uma formação do diário de uma vela de baixa, e a gente tem o preço, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa vela até aqui. Vou optar de vermelho para ficar mais dinâmico, né? A gente tem um preço que abriu aqui. Aí vamos imaginar que 5 horas da manhã ele está aqui, ó. 5 horas da manhã ele está aqui. O que que você vai falar? Cara, é muito mais provável que o preço feche mais próximo das suas máximas, da sua mínima, feche por aqui, ó, ou até mesmo ele renove essa mínima para fechar um pouco mais para baixo, do que simplesmente ele voltar e deixar de ser uma vela vermelha para virar uma vela de força compradora. Então, esse conceito ele te dá muito mais tranquilidade na hora que você estiver negociando, porque você vai ter uma informação com mais credibilidade. E vamos jogar aqui na janela de 5 horas da manhã, ó. Vamos pegar aqui a janela de 5 horas da manhã, mais ou menos. A janela de 5 horas da manhã, ela é às 10 horas aqui no MetaTrader da Rantec. Então, basicamente é aqui. Então, a janela de 5 horas da manhã é aqui. Qual que é o conceito dessa negociação aqui? Pô, tem o preço de abertura aqui, ó. Aqui está meu preço de abertura. Então, o preço abriu aqui. Como ele está aqui para cima, qual é a formação da vela? É uma formação de força compradora. Show de bola. Então, vou traçar aqui meu canalzinho, ó. Canal de abertura, contar 4 velas, uma, duas, três, quatro. Vou marcar lá em cima, vou ter a formação do ciclo um. Quantos pontos deu esse canal? Deu 800 pontos, né? Não vai fatiar e você vai buscar aqui. Show. Aqui nesse cenário, a ordem deu certo, porque você não fatiou e você pegou aqui uma negociação com take nesse cenário. Onde foi que deu take? Foi aqui, ó. Mais ou menos nesse cenário, e você pegaria a reversão de tendência aqui se continuasse fazendo o PCM. Hugo, quer dizer então que eu não devo negociar? Tu acabou de mostrar aí que a janela de 5 horas da manhã para uma possível situação de venda, ela funciona muito bem. Quer dizer que eu não devo estar negociando? Não, quer dizer que você pode traçar o PCM e fazer negociações de venda, só que com um cenário um pouco mais conservador, menos agressivo, e aí quando pintar possíveis reversões, você opera ali a favor da tendência. E aí vê que a reversãozinha, isso daqui você operou no pullback do preço. E a reversãozinha, ela tende a funcionar bem também. A janela de 5 horas da manhã ontem foi aqui, né? Mais ou menos aqui. 10 horas da manhã, aqui. Então, vou dar zoom. Aqui foi o preço de abertura.
Tudo que for para baixo disso daqui significa vela de baixa, força vendedora do preço. Então, qual que é o tipo de operação que eu vou executar aqui? Venda. Eu vou sentir mais confortável para vender e vou ficar um pouco mais conservador para efetuar negociações de compra. Então, vou contar 4 velas. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Vou marcar aqui em cima. Quantos pontos deu esse canal aqui? Deu 1.147 pontos. Se você fatia esse canal aqui, você toma stop. Mas se você tem esse conceito entendido de que, cara, como é uma vela de formação de força vendedora, o que eu tenho que entender aqui? Que as negociações de compra ficam um pouco mais arriscadas. Então eu posso escolher não fatiar numa possível situação de compra, compraria aqui, mas na venda eu vou e fatio. Mas aqui nesse cenário, como ele formou o ciclo 1 para cima, você não fatiou, não executaria a venda, a compra, né? Iria vender aqui com take de um nível. Então você ia vender nesse cenário aqui, iria pegar um take muito mais fácil do que se você tivesse fatiado esse canal por mais de 1.000 pontos e tivesse efetuado a negociação de compra aqui. Você iria tomar um stop, tá? Vamos para o dia anterior aqui. É dia 23, às 10 horas, ele fica mais ou menos aqui, ó. 10h30. Deixa eu botar mais para cá. 10h25, 10h05, 10, daqui, ó. Às 10 horas é aqui. Então, o que que vai acontecer? Aqui a gente tem a abertura do preço foi aqui, ó. Então, tudo que é daqui para cima são negociações de compra. A gente tem uma formação da vela compradora. Então vamos contar 4 velas aqui. 1, 2, 3, 4. Esse canal deu 899 pontos. Não fatia ele. Tem o preço na formação do ciclo 1 aqui, show de bola. E você entra daqui. Te dá muito mais confiança até para você executar essa negociação. Porque você fala, porra, será que é hora de comprar? Cara, a formação da vela é uma formação de força compradora. Então eu tenho que acreditar que o preço vai continuar fechando mais próximo das suas máximas do que simplesmente ele vai voltar e fechar em 1, 2 dias assim. Esse cenário que te dá mais tranquilidade, você vai conseguir operar com mais clareza nas suas negociações pela manhã, tendo em vista que a movimentação do preço já passou na madrugada ali, à noite e tudo mais. 10 horas da manhã aqui. Então, o preço de abertura foi aqui. Tudo que é acima dessa linha preta. Então, a gente está numa força compradora do preço. Às 5 horas da manhã ali, pela manhã, estamos numa força compradora do preço. O que que eu vou fazer? Vou negociar comprado. Posso negociar vendido seguindo o PCM a seco? Pode. Você pode negociar vendido seguindo o PCM a seco. Mas também você pode vender mais conservador e comprar com a exposição ali de 1%, 1,5% nessa janela de 5 horas da manhã. 1, 2, 3, 4. Quantos pontos deu esse canal? Deu 867 pontos. Você não vai fatiar ele. Faz a projeção do ciclo 1 para cima. E mais uma negociação às 5 horas da manhã que daria take. Somente com o conceito que você fica muito mais tranquilo para estar negociando. Olha esse cenário aqui que a gente tem. A gente tem o preço abrindo lá em cima. Então aqui está o preço de abertura. Tudo que for abaixo dessa linha aqui significa que a gente tem uma força vendedora do preço. Ou seja, tem uma formação da vela do gráfico de venda. O que a gente vai fazer? Vamos traçar aqui as 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1.230, 1.300 pontos. Se você quisesse fatiar seguindo a regrinha, você poderia fatiar. Mas se você fatia, entra a situação de você tomar stop. Ó. Por que que você vai tomar stop nessa negociação? Primeiro, porque você fatiou. E segundo, porque você tentou entrar comprado numa formação de vela de força vendedora. Uma vela de baixa. Então, um canal de 1.385 pontos. Quem que não vai fatiar? Se você segue a regra de fatiar os canais com mais de 1.000 pontos a partir nesse gráfico M5, você vai fatiar esse canal, você vai entrar nessa negociação aqui, mesmo que o preço retorne aqui, você entra aqui comprado e você toma stop. Você vai tomar stop aqui. Mas se você leva esse conceito de não fatiar esses canais e entender que, cara, eu não vou fatiar esses canais aqui, esses canais de 1.300 pontos, 1.400 pontos ali, pode ser que se torne um pouco mais perigoso. E aí vou posicionar, vou esperar a formação do ciclo 1 aqui para cima
Como a vela está formando uma vela de baixa, eu vou vender. Eu vendo nesse rompimento aqui, posiciono o stop aqui, aí tem que entrar o controle emocional, tá? Não tem para onde correr aqui. Entra o controle emocional, o preço faz a correção, vai na máxima certinha e depois vai bater no take. Então esse conceito ele te evita esses cenários, principalmente de você entrar na negociação em que você vai fatiar esses canais com mais de 1.000 pontos e você vai entrar na negociação do canal fatiado. Se você está vendo uma formação de vela verde, uma vela de força compradora, e fatiar um canal com mais de 1.000 pontos, ou a partir de 1.000 pontos para vender nele, pode ser que essa venda fique perigosa. Pode ser que realmente você acabe tomando um stop nessa janela de 5 horas da manhã. Isso me salvou em algumas situações de estar tomando stop. Essa semana mesmo ali, né, acho que foi na segunda-feira, a gente fez uma ordem que eu falei, cara, não, isso lá no gráfico de 1 minuto, tá? Isso também pode ser refletido, repetido, replicado no gráfico de 1 minuto. Me salvou de não abrir uma negociação de venda numa tendência de alta do preço, numa formação de vela de alta. Aí eu falei, cara, não vou vender aqui. Eu vou negociar comprar. Daí o preço deu situação de venda, rompeu. Logo após ele começou a subir. E aí nesse rompimentozinho lá, eu deixei de vender e efetuei a negociação de compra. E foi uma negociação muito mais tranquila. Então isso te dá um pouco mais de tranquilidade para poder negociar e um pouco mais realmente de clareza nos pontos de negociação. Então o que você pode fazer? Você pode negociar mais conservador em um cenário que você vai contra a formação da vela do gráfico diário ou ficar de fora desse tipo de cenário e simplesmente buscar as negociações a favor da formação da vela do gráfico diário. Show de bola? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Essa dica ela é muito poderosa, cara. Essa dica me ajuda bastante aí. Uma dicasinha que eu já soltei pro pessoal lá do Shaolab. Então, o pessoal já tá ligado também como é que faz. Show de bola? Se você curtiu esse vídeo, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou galerinha, tamo junto. Tchau, tchau.